Queridos alunos em todo o Brasil, nos acompanhando no canal Penal em Foco Online no YouTube, hoje vamos tratar de um tema muito importante, tanto do direito penal, quanto do processo penal, quanto do direito constitucional. Vamos falar de mandados constitucionais de criminalização. Esse tema já foi cobrado na segunda fase do concurso do Ministério Público de Goiás e também no Ministério Público do Rio Grande do Sul. E é importante que você conheça com detalhes, porque esse é um tema que a grande maioria dos candidatos desconhece, sequer sabe o que é. E você que acompanha o nosso canal Penal em Foco Online vai saber com detalhes o que significa um mandado constitucional de criminalização. Anote no seu caderno, portanto, mandados constitucionais de criminalização é a nossa abordagem na aula de hoje. Inicialmente, o nosso foco é o artigo 5º da Constituição Federal. Esse artigo 5º, que você sabe, contém o rol de direitos e garantias fundamentais do cidadão. E nesse artigo 5º, inúmeras normas fazem previsão acerca de deveres de abstenção do Estado perante o indivíduo para que os cidadãos possam exercer os seus direitos fundamentais. Então, o Estado, para permitir o exercício de direitos fundamentais, vai se omitir, vai se abster de atuar. Temos então os denominados deveres de abstenção. Então, no artigo 5º da Constituição Federal, existem deveres do Estado que são denominados de deveres de abstenção. O Estado, na verdade, deve se omitir para que os cidadãos possam exercer os seus direitos fundamentais. E nós agora vamos ver inúmeros incisos do artigo 5º, alguns incisos, que trazem atuações omissivas do Estado para que os cidadãos possam livremente exercer os seus direitos. Vamos ver o que está no artigo 5º da Constituição. No inciso 49, o artigo 5º diz que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Olha só como o Estado deve se abster de violar a integridade física e moral dos presos. O 52 diz que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, mais uma situação que o Estado deve se omitir, não deve extraditar ninguém por crime político ou crime de opinião. O 53 diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O 54 diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O Estado não pode restringir a liberdade de alguém ou confiscar os seus bens sem que o devido processo legal seja respeitado. O 57 diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É o princípio da presunção de inocência. O Estado não pode considerar alguém culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E o 66 vai dizer que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Veja que existem na Constituição Federal algumas normas que definem deveres de abstenção do Estado. E neste caso, temos um Estado adversário, um Estado que é um potencial acusador diante de um cidadão que é um potencial acusado. Ao Estado, portanto, está vedado o excesso. Ao Estado, portanto, está proibida a intervenção. O Estado é um Estado adversário. Quando falamos, portanto, de deveres de abstenção, temos que ter algumas ideias em mente. Neste caso, o Estado é um potencial acusador. É um potencial acusador. E o cidadão, um potencial acusado. Um potencial acusado. Temos no Estado a figura de um Estado adversário. Um Estado que está do outro lado. Um Estado adversário. Ainda em relação a esses deveres de abstenção, temos que ao Estado é vedado o excesso.
é o denominado princípio da proibição do excesso. Veja que a Constituição Federal traz inúmeras normas que limitam o poder do Estado perante o cidadão. Os princípios do direito penal têm esta função: limitar o poder estatal, limitar o poder de punir. O Estado, portanto, deve se abster para que o cidadão possa exercer os seus direitos fundamentais. Mas agora, vamos tratar dos denominados mandados constitucionais de criminalização. E aqui a ideia vai ser outra. Não vamos falar agora de deveres de abstenção. Pelo contrário, vamos falar de um dever de proteção. O Estado tem deveres relacionados à proteção dos seus cidadãos. E vai exercer esses deveres por meio de mandados constitucionais de criminalização. Enquanto antes nós falamos de deveres de abstenção, vamos agora falar de deveres de atuação, deveres de proteção. O Estado tem o dever de proteger os seus cidadãos por meio de mandados constitucionais de criminalização, que já vamos ver o conceito. Vamos falar agora de outros deveres do Estado. Vamos falar dos deveres de proteção que devem ser exercidos pelo Estado em relação aos seus cidadãos. Vamos falar dos deveres de proteção do Estado em relação aos seus cidadãos. Agora o Estado não vai ser visto como um adversário. O Estado não está do outro lado. O Estado está do mesmo lado dos cidadãos. Vamos falar, portanto, de um Estado guardião em vez de um Estado adversário. Vamos falar, portanto, de um Estado guardião. O Estado é um guardião dos direitos fundamentais. O Estado é um guardião dos direitos fundamentais. Sendo um guardião dos direitos fundamentais, haverá a necessidade de proteção. O Estado vai atuar para proteger os seus cidadãos. E agora será aplicado o chamado princípio da proibição da proteção deficiente, ou princípio da proibição da proteção insuficiente. Acompanhe comigo. O Estado deverá obedecer o princípio da proibição da proteção deficiente, ou princípio da proibição da proteção insuficiente, ou princípio da proibição da proteção insuficiente. Vinícius, me explica isso aí. Vamos continuar analisando o artigo 5º, agora sob um outro enfoque. Vamos falar de normas que estão no artigo 5º, que obrigam o Estado a proteger os seus cidadãos, que obrigam o Estado a tutelar bens jurídicos de forma eficiente, a não permitir que bens jurídicos, que direitos fundamentais, fiquem vulneráveis a determinadas condutas graves, que devem ser criminalizadas segundo a própria Constituição Federal. Vamos ver exemplos de normas constitucionais que ordenam o legislador ordinário no sentido de criar normas incriminadoras. Normas constitucionais que vão obrigar o legislador ordinário a criar normas incriminadoras. São os mandados constitucionais de criminalização. Vamos ver alguns exemplos que estão na Constituição Federal de mandados constitucionais de criminalização. Olha o que diz a Constituição Federal. No mesmo artigo 5º,
O inciso 42 diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O 43 diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E o inciso 44 da Constituição diz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Você acabou de ver mandados constitucionais de criminalização explícitos. Quem são eles? São aquelas normas de eficácia limitada que ordenam o legislador ordinário a criar normas incriminadoras. Veja que a Constituição Federal tratou do crime de racismo, mas não foi a Constituição Federal quem criminalizou a conduta racista. Muito cuidado com isso. Não foi a Constituição Federal quem criminalizou a conduta racista. A Constituição Federal apenas deu uma ordem ao legislador ordinário para criminalizar esse tipo de conduta, uma ordem. Daí a ideia de mandado constitucional de criminalização. Logo após a Constituição Federal, surge a Lei 7.716 de 89, que é a Lei de Racismo. E lá as condutas racistas foram tipificadas. E ainda a Constituição Federal ordenou o legislador ordinário a tratar o racismo de forma gravosa. Além do racismo ser imprescritível e inafiançável, todos os crimes são punidos com reclusão, segundo a própria Constituição Federal. Então, quando você lê a lei de racismo, você vai ver que todos os crimes têm pena de reclusão. E isso foi uma ordem dada ao legislador ordinário para que colocasse pena de reclusão em todos os crimes tipificados na Lei 7.716 de 89. O mesmo se diz em relação aos crimes hediondos e equiparados. A Constituição Federal diz que os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. O que fez o legislador ordinário? Definiu os crimes hediondos, e a lei de crimes hediondos adota o denominado critério legal. Não existe um conceito de crime hediondo, mas sim crimes que foram elencados na lei como hediondos. E a lei veda a fiança em relação aos crimes hediondos. E além de proibir a anistia e a graça proibidas na Constituição Federal, veda também o indulto. Dá um tratamento mais gravoso aos crimes hediondos. E a lei de crimes hediondos é de 1990, posterior, portanto, à Constituição Federal. Não podemos igualmente dizer que foi a Constituição Federal quem criou os crimes hediondos, não. Os crimes hediondos foram elencados na Lei 8.072 de 90. Ela definiu os crimes hediondos, de forma taxativa, inclusive. Aqui temos mandados constitucionais de criminalização explícitos. O legislador constituinte originário está mandando o legislador ordinário criminalizar. Isto é mandado constitucional de criminalização. E veja, no momento em que existe uma norma constitucional com este conteúdo, os direitos fundamentais das vítimas, os direitos fundamentais de uma coletividade estão sendo tutelados, estão sendo preservados. Criminalizar a conduta racista é garantir o princípio da isonomia. Criminalizar a tortura é não permitir que as pessoas tenham a sua integridade física e moral violadas. Veja que este tipo de criminalização tutela direitos fundamentais. Mas estamos falando agora não dos direitos fundamentais de um potencial acusado.
Estamos falando agora de direitos fundamentais das vítimas, de direitos fundamentais das pessoas em geral, que são tutelados por meio dos mandados constitucionais de criminalização. Inclusive, a Suprema Corte alemã já definiu que existe um direito fundamental à proteção. As pessoas devem ser protegidas pelo Estado. Isso é um direito fundamental. E o Estado, quando proteger, não pode proteger de forma deficiente. Não pode proteger de forma insuficiente. Daí surge o princípio da proibição da proteção deficiente ou o princípio da proibição da proteção insuficiente, cobrado na prova do Ministério Público Federal no ano de 2012. O que é o princípio da proibição da proteção deficiente? Se o Estado resolveu proteger determinado bem jurídico, então que proteja de forma eficiente. Se o Estado optou por tutelar aquele bem jurídico, então que faça a tutela de forma eficiente. E olha que interessante, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, querendo que o estupro passe a ser um crime de ação penal pública incondicionada, em vez de crime de ação penal pública condicionada à representação. Isto em nome deste princípio, do princípio da proibição da proteção deficiente. Porque quando a lei prevê o estupro como crime de ação penal pública condicionada à representação, isso significa que, expirado o prazo decadencial de 6 meses, é extinta a punibilidade e o estuprador fica impune. Então, se o Estado quer proteger o bem jurídico, dignidade sexual, liberdade sexual, que ele proteja de forma eficiente. Esse é o argumento do Ministério Público Federal ao ter ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade, visando a declaração parcial de inconstitucionalidade do artigo 225 do Código Penal, que prevê o estupro como um crime de ação penal pública condicionada à representação. O que quer o MPF é ver o estupro como um crime de ação penal pública incondicionada. Entendeu esse princípio? Princípio da proibição da proteção deficiente ou princípio da proibição da proteção insuficiente. Voltando aos mandados constitucionais de criminalização. Você viu mandados constitucionais de criminalização explícitos. Agora vamos ver alguns mandados constitucionais de criminalização implícitos previstos na Constituição Federal. Acompanhe comigo. Vamos ver mandados constitucionais de criminalização implícitos previstos na Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 5º em alguns incisos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, tendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano moral, material ou moral decorrente de sua violação. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 22. É garantido o direito de propriedade. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Acompanhe comigo. Estas normas que nós lemos agora são mandados constitucionais de criminalização implícitos. Por que isso? Porque você não encontra em nenhuma delas
comandos específicos para a criminalização. Comandos expressos para a criminalização. Você encontra normas dizendo que o Estado irá tutelar alguns direitos, alguns bens jurídicos. Sim, o Estado vai tutelar. Mas qual é a tutela que vai ocorrer de forma eficiente? De que forma o Estado poderá tutelar alguns bens jurídicos de forma eficiente? Em algumas situações, essa tutela só poderá ocorrer por meio da criminalização. Quando o Estado protege, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, você percebe que foi necessária a criação de um tipo penal como o do artigo 150 do Código Penal, que trata da violação de domicílio. Quando o Estado tutela a intimidade, a vida privada, veja que foi necessário que se criminalizasse a conduta de interceptação telefônica sem autorização judicial, violadora da intimidade e da vida privada. Quando o Estado diz que a lei promoverá a defesa do consumidor, esta defesa só é eficiente quando o Código de Defesa do Consumidor traz inúmeros tipos penais criminalizando condutas graves de violação aos direitos dos consumidores. Então, estas normas que acabamos de ler, embora não tratem de forma expressa, de forma explícita, de criminalização, tratam de situações em que o Estado vai ter que atuar criminalizando para que a proteção do bem jurídico seja eficiente, para que não haja uma proteção deficiente ou insuficiente do direito ou do bem jurídico. Compreendeu? São os denominados mandados de criminalização implícitos ou mandados constitucionais de criminalização implícitos, que acabamos de conhecer. Então você já sabe o que são os mandados constitucionais de criminalização. São normas constitucionais que ordenam o legislador ordinário a criminalizar, que mandam que o legislador ordinário criminalize. Essas normas podem ser explícitas e temos os mandados constitucionais de criminalização explícitos, ou as normas podem ser implícitas, quando este mandado de criminalização não esteja tão claro na lei, mas a proteção eficiente do bem ou do direito dependerá da criminalização. Este é um conceito que você precisa conhecer com detalhes. E você agora sabe o que são os mandados constitucionais de criminalização, mas o seu concorrente não sabe. Você, acompanhando o nosso canal, vai saber cada vez mais. E teremos na próxima semana mais um vídeo tratando de conceitos estranhos do direito penal e do direito processual penal. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro.